muito bem colocado. Eu vou além. Você tem o Senado que pode legislar. Ok, mas isso tem a Câmara dos Deputados que também faz. Isso não é um diferencial do Senado. Você tem a fiscalização que o Senado pode exercer, fiscalizar. Mas isso você tem o Tribunal de Contas da União, você tem a Controladoria Geral, você tem a Polícia Federal. Também não é diferencial do Senado. Mas o diferencial dessa casa aqui, e que ela não pode se omitir em hipótese nenhuma, é uma grande oportunidade, e eu repito 10 ou 29 vezes, nós não podemos nos apartar novamente da sociedade. Ela está confiando que o Senado vá fazer a sua competência, a sua prerrogativa, ele vai exercer, que é essa CPI dos tribunais superiores, que cada dia mais está na boca da população brasileira de forma legítima, porque nós tivemos acesso aos documentos, tem uma vasta documentação, robusta documentação, dessas denúncias que precisam ser investigadas a quem de direito, que é o Senado Federal. Nós vimos ontem uma questão extremamente preocupante lá na França, foi muito simbólico, né, um patrimônio histórico da humanidade, totalmente em chamas. Vejo isso de forma emblemática na França, na queda da Bastilha, que aconteceu na Revolução Francesa. Nós estamos num momento aqui que a gente tem que ter cuidado similar. Nós não podemos transformar Brasília em Bastilha. E o clamor cresce, as movimentações crescem, não é em rede social não, nas ruas. Eu fui para as manifestações que aconteceram, as pessoas pedindo que a verdade venha à tona. Martins, meu primeiro pronunciamento hoje aqui nesta casa foi rigorosamente nesta sua linha, no final com a mesma conclusão, porém com outras palavras. Só que Vossa Senhoria trouxe um pronunciamento mais rico no que tange à qualificação das palavras e ao embasamento de suas palavras. Reconheço prazerosamente, sem nenhuma dificuldade. Eu só insisto em uma palavra mais simples, que vem das ruas, qual seja senador Girão, senador Regufe, senador poeta Amin, senador Jorginho e Brasil inteiro. Se este Senado não der sequência ao pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes e não possibilitar a instalação da CPI da toga, definitivamente a conclusão da pátria amada, desinformada e às vezes abandonada será uma só. Este Senado se transformará em um poder oficialmente subalterno. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Obrigado. Me pareceu. A parte também, o senador Esperidião tinha pedido a palavra? Pois não, a parte. O Esperidião pediu primeiro. Honras. Primeiro Esperidião. Senador Esperidião. Senador Lazier Martins, eu serei muito breve, porque sei que outros senadores querem aditar certamente contribuição melhor do que a minha. A única coisa que eu solicito a Vossa Excelência e ao nobre senador Regufe, que preside os nossos trabalhos, é que este seu texto, pela sobriedade, pela serenidade e, acima de tudo, pela demonstração inequívoca de que conflito de jurisdição é algo que só pode ocorrer na democracia. Porque a democracia, o Estado democrático de direito, é que fixa jurisdições e reservas tais. Seja encaminhado ao presidente do Senado para que a assessoria que redigiu
a sua manifestação a respeito que instruiu a deliberação de Sua Excelência sobre a chamada CPI da toga, adite ao seu próprio texto e se manifeste em face da evidência de que quando a Procuradoria-Geral da República impugna uma decisão do Supremo, que, salvo o melhor juízo, é equivocada mesmo, não está havendo nenhum conflito ruidoso em termos de Estado de Direito. Pelo contrário, se está preservando o dito Estado de Direito. Muito obrigado. Muito obrigado por sua intervenção. A nossa preocupação é que, vindo de quem veio, senador Esperidião, a mim nos preocupa, porque se trata de um técnico, mais do que isso, se trata do presidente da Suprema Corte do Brasil, adotando uma medida jurídica ou jurisdicional que não lhe compete, o que é praticamente incompreensível. Como procede desta maneira o presidente do Supremo Tribunal Federal? Com muita honra, senador Eduardo Girão. Senador Lazier Martins, primeiramente queria cumprimentá-lo pela sua serenidade, sobriedade, por esse seu pronunciamento importante no momento, presidente, senador Regufe, que o Brasil clama, os brasileiros clamam que a verdade venha à tona. Eu queria fazer uma pergunta para vossas excelências aqui, que são mais experientes, têm mais vivência nessa casa do que eu, que estou chegando agora. Qual é o grande diferencial do Senado Federal? Qual é em relação aos outros poderes? É que o Senado Federal, senador Girão, tem um poder que ninguém mais tem igual. Isto é, se o Senado não agir nas circunstâncias atuais de acusações contra outro poder, ninguém mais vai agir. Porque nem mesmo o Conselho da Magistratura, o Conselho Nacional, o Conselho Federal de Justiça, tem agido, até porque o presidente do Supremo é o mesmo presidente do Conselho Federal de Justiça. Então, havendo omissão aqui, há omissão de todos. E nada mais sobra a não ser as manifestações de rua, os protestos, as passeatas, os clamores, mas que não chegam a ter efetividade jurídica. Esta é a triste realidade. Muito bem colocado. Eu vou além. Você tem o Senado que pode legislar. Ok, mas isso tem a Câmara dos Deputados que também faz. Isso não é um diferencial do Senado. Você tem a fiscalização que o Senado pode exercer, fiscalizar. Mas isso você tem o Tribunal de Contas da União, você tem a Controladoria Geral, você tem a Polícia Federal. Também não é diferencial do Senado. Mas o diferencial dessa casa aqui, e que ela não pode se omitir em hipótese nenhuma, é uma grande oportunidade. E eu repito 10 ou 29 vezes, nós não podemos nos apartar novamente da sociedade. Ela está confiando que o Senado vá fazer a sua competência, a sua prerrogativa, ele vai exercer, que é essa CPI dos tribunais superiores, que cada dia mais está na boca da população brasileira de forma legítima, porque nós tivemos acesso aos documentos, tem uma vasta documentação, robusta documentação, dessas denúncias que precisam ser investigadas a quem de direito, que é o Senado Federal. Nós vimos ontem uma
questão extremamente preocupante lá na França, foi muito simbólico, né, um patrimônio histórico da humanidade, totalmente em chamas. Vejo isso de forma emblemática na França, na queda da Bastilha, que aconteceu na Revolução Francesa. Nós estamos num momento aqui que a gente tem que ter cuidado similar. Nós não podemos transformar Brasília em Bastilha. E o clamor cresce, as movimentações crescem, não é em rede social não. Nas ruas, eu fui para as manifestações que aconteceram, as pessoas pedindo que a verdade venha à tona. A CPI dos tribunais superiores, os pedidos de impeachment que por décadas sucessivas foram colocados embaixo do tapete. Então, é um clamor que a gente faz aqui aos colegas, ao presidente da casa, que coloque isso para frente, né? Chegou a hora, a gente não pode perder o bonde da história. Então, presidente Regufe, senador Lazier, parabéns pelo seu pronunciamento e nós vamos aqui combater o bom combate. E eu estou muito esperançoso, sabe por quê? Muito esperançoso. Só para encerrar, as pessoas dizem, mas não tem condição, só são 29 assinaturas. Eu acho que cada vez mais os colegas estão percebendo, estão sentindo, estão se sensibilizando, e eu acredito que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, eu lhe digo ainda de uma fé intrínseca que eu tenho, intrínseca, muito claro, de que Jesus está no comando dessa nação. Todos os outros poderes foram investigados. A limpeza começou há tempos nos outros poderes. Poder legislativo, e tem que continuar sendo investigado. Poder executivo, com 2 presidentes recebendo impeachment, tem que continuar também sendo investigado. Agora, o Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais precisam, sabe por quê? Tem gente boa lá dentro. A gente sabe, tem gente íntegra, tem gente correta, e essas denúncias que sobre a instituição como um todo. Então precisa ser analisado até para que se separe o joio do trigo. Então, parabéns e vamos continuar aqui fazendo a nossa parte e nos dedicando a nos aproximar da sociedade e que a verdade venha à tona. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Girão. E eu concluo ressaltando o aspecto positivo destas últimas horas, o que faz renovar a esperança, qual seja a decisão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que assumiu a responsabilidade como convinha, não se mantendo contemplativa a tudo que vem acontecendo e caçando o inquérito irregular instaurado pelo presidente do Supremo. É um fato importantíssimo, porque vai se restabelecer a ordem. Imaginem, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, que desde hoje cedo estavam nas ruas policiais federais investigando personagens indicados pelo presidente do Supremo, segundo o qual estariam cometendo notícias falsas, fake news, que afetavam a idoneidade do Supremo. Essa decisão da chefe do Ministério Público acaba com essa movimentação, porque restabelecem a hierarquia e a ordem processual. O presidente do Supremo não tinha esse poder para mandar a polícia às ruas investigar. A polícia, a essa altura, deve estar recolhida de volta aos prédios da Polícia Federal. Essa é a boa notícia e aguardemos os próximos acontecimentos, porque não se tratava de conflito de jurisdição. Conflito de jurisdição se dão entre órgãos do judiciário. Aqui
estava se dando pela autonomia, pelo absolutismo do presidente do Supremo, que mandava e desmandava, pois esse poder foi retirado por quem está ao seu nível, que é a procuradora-chefe da Procuradoria-Geral da República. Acho que a coisa se encaminha bem. Aguardemos qual será o comportamento do senhor presidente do Supremo a partir de agora. Mas, enquanto isto, renovo o apelo que me trouxe à tribuna. O apelo ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, sobre o qual, repito, recaem todas as esperanças de uma gestão renovadora, regeneradora da política, para que traga para o plenário a discussão sobre impeachment e sobre CPI da toga. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Lazier. A quem devolvo a presidência para que eu possa fazer uso da palavra como orador inscrito. Como é que chama aqui a questão de ordem? Com a palavra, então, pela ordem de inscrição. Pela ordem, senhor presidente, só para fazer um registro. Senhor senador Lucas Barreto, do estado do Amapá, a palavra é sua, pela ordem. Senhor presidente, com a licença, com a permissão do senador Regufe, é só para fazer o registro da presença no plenário desta casa, ali acompanhados do senador Jacques Wagner, né? Da nossa deputada Aline Serrão, do estado do Amapá, do município de Laranjal de Jari, a deputada mais votada do estado do Amapá, o deputado Jesus Pontes e o nosso presidente da Associação dos Criadores de Búfalos do estado do Amapá, Naldo, nosso amigo Naldo. Então, para fazer esse registro, que nos visitam hoje no Senado Federal. Obrigado, senhor presidente, pela deferência. Satisfação, senador Lucas Barreto. Com a palavra.